E acho que a escrita é selvagem no seguinte sentido. Então vou ler um trechinho. O poema dela, o Como eu aguentaria me sentar para escrever? que eu já li 3 vezes. Na obra completa, eu que devo matá-lo novamente. Quantas páginas adiante ainda não sei. Um capítulo chamado A Escrever Poesia. um poema é como apanhar um Ele peixe. se torna escritor. A poesia. Eu vou ler aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 4º episódio do ClaraCast, o podcast da editora Claraboia. Nessa primeira temporada, o ClaraCast investiga processos de escrita e mergulha no universo dos cursos de escrita literária. Eu sou Taina Bispo, fundadora e editora da Claraboia. E eu sou Ana Straub, jornalista e roteirista. Partimos de algumas perguntas que nos instigaram para construir esse podcast, a partir de entrevistas com escritores e escritoras que são também professores em cursos e oficinas literárias. Partimos de perguntas como: o que caracteriza um bom escritor ou uma boa escritora? E também aquela questão de $1 milhão, né, Ana? É possível ensinar alguém a ser escritor de ficção? Ou seja, missão nada fácil para nossos queridos entrevistados, que têm dado respostas muito interessantes. E vamos de entrevista, então? Vamos! Com muita alegria que recebemos no ClaraCast a escritora e professora Cidinha da Silva. Cidinha é historiadora de formação, trabalhou por muito tempo em Gueledés, Instituto da Mulher Negra, e foi gestora da Fundação Palmares. Tem mais de 10 livros publicados entre contos, crônicas, poesia, infanto-juvenis e peças de teatro. A Cidinha é uma expert em mercado editorial. Ela deu várias dicas e trouxe impressões super importantes para quem é escritor em início de carreira. Vamos ouvir? Então, Cidinha, mais uma vez, obrigada por estar aqui, ter aceitado o nosso convite. Eu achei super interessante você, vou abrir aspas aqui, numa dessas entrevistas eu li a seguinte frase que você disse: não imaginava essas coisas exatamente. Eu queria ser escritora desde os 10, 11 anos, mas foi um desejo muito adiado até os 39 anos. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi esse percurso, como que foi esse trajeto para chegar nas primeiras publicações, como é que aconteceu para você? Bem, o percurso foi, digamos, teve um período imenso de interrupção, né, desse desejo lá dos 10, 11 anos até o momento de publicar o primeiro livro, que foi em 2006, um livro chamado Cada Tridente em Seu Lugar. E o que aconteceu nesse meio de caminho, né, nesse pedaço aí do trajeto, foi que no final da adolescência, por exemplo, eu comecei a ter contato com artistas, né, que eram pessoas no meu bairro, etc. Eu via as pessoas com dificuldades econômicas muito grandes, né? Falta de dinheiro para pagar transporte, por exemplo. E eu pensava, será que ser artista é isso? E eu, obviamente, não queria isso para a minha vida. Então, eu fui estudar, fazer a universidade. A universidade é aquele espaço, é até um pouco temerário a gente dizer isso nesses tempos que a gente está vivendo de ataque à universidade pública, ataque à ciência, ao conhecimento, mas é honesto também dizer que, em certa medida, para quem gosta de ler e vai fazer cursos de uma área que não sejam propriamente de leitura, você sofre uma refração grande nessa possibilidade de leitura de literatura. E foi o que aconteceu comigo. Fiquei muito concentrada naquilo que eu precisava ler para o meu curso de graduação. Depois disso, eu vim para São Paulo e aqui trabalhei durante muitos anos numa organização que hoje é muito conhecida. Eu estive lá nos 15 primeiros anos, né, no período de consolidação dessa organização, que hoje tem mais de 30, que é o Gueledés, Instituto da Mulher Negra. Então, isso também me consumia. Mas eu sempre tive a intenção de escrever e a prática de refletir na escrita sobre a minha prática. Não era algo tão comum no ativismo político do meu tempo, dos anos 90, porque o ativismo político consome muito tempo, não tem tanto tempo.
para a reflexão, aquela reflexão que você senta e escreve. Você reflete para fazer a política. Essa coisa mais detida, esse tempo mais detido que a escrita exige, você não tem. E é algo que a gente verifica aí com as nossas grandes ícones, que publicaram pouco, muito em função dessas demandas do ativismo que não te permitem mesmo sentar para escrever, para refletir, para pensar e escrever e tal. Então eu vivi esse período. Quando eu saí de Guimarães em 2004, eu voltei a ler literatura e veio junto com isso a vontade também de escrever. E eu publicava textos, nem chamava de crônicas direito, mas publicava textos num boletim eletrônico e as pessoas começaram a me perguntar: quando é que a gente vai ter um livro? Quando é que a gente vai ter um livro? E eu passei a refletir sobre essa possibilidade. E dessa maneira, 2 anos depois, nasceu o Cada Tridente em Seu Lugar, que é o livro de crônicas com o qual eu me lancei no mundo. Eu acho que a Cidinha tocou num ponto bem importante, essa questão do tempo da escrita, no processo de escrita, de leitura também. Você tem uma disciplina da escrita, você procura escrever todos os dias, como que você se organiza para escrever? Olha, eu tendo a ser uma pessoa disciplinada por características de personalidade, que é parte da minha natureza, e também porque eu não tenho muito tempo para escrever. A maior parte do meu tempo é utilizada no trabalho que financia o meu tempo de escrita, que é muito pequeno. São umas horinhas semanais e às vezes se sobrepõe. Então a disciplina tem sido uma aliada para mim face ao pouco tempo disponível. Na situação ideal, eu gosto de escrever pela manhã, eu sou uma pessoa que acorda cedo, independentemente da hora que eu vá dormir, então o mais interessante é que eu consiga dormir cedo. Então eu gosto de escrever pela manhã, que são as minhas horas mais qualitativas, são as horas da minha melhor produção, tendo a estender amanhã, a protelar o horário do almoço o máximo que eu possa, porque é o período que eu rendo. Não sou uma pessoa da noite, não sou uma pessoa das madrugadas. Começar a escrever 2 horas da manhã, como tem vários colegas que fazem, não é alguma coisa que seja para mim, né? Gosto de escrever com a possibilidade de que o texto descanse, mas nem sempre isso ocorre. Às vezes eu termino à véspera de entregar, não é bom, mas é o que é possível. Gosto muito que o texto descanse, acho que cresce muito quando a gente consegue revisar, né, com a cabeça tranquila, com a cabeça já um pouco desligada, mas essa ainda não é a minha rotina. Eu gosto também, quando tem tempo, de submeter meu texto a leituras críticas para pessoas que eu confio e quero ver o que elas vão sugerir, o que elas vão ver ali que não está bom, ou pessoas também que são meio teste, assim, né? Eu quero ver como é que aquele perfil poderá receber aquele texto. Eu fiz isso no Exu em Nova York, por exemplo, me ajudou muito. Eu sou uma pessoa receptiva à crítica, eu presto atenção naquilo que as pessoas falam e tenho uma tendência a incorporar, considerar, refazer. Tenho autocrítica também. Quando eu coloco alguma coisa na rua, é porque eu considero que tem um nível aceitável. E isso me deixa feliz porque, olhando para trás, desses 19 livros que eu publiquei até agora, não tem nenhum sentimento de arrependimento, né? Tipo, isso aqui eu não publicaria. O único livro que eu publiquei, que eu não republicaria, suspendi as reimpressões dele, é o meu segundo livro, que se chama Você Me Deixa, Viu? Eu Vou Bater Meu Tambor, que é um livro de crônicas também. Acho que ele cumpriu o tempo, o papel dele, eu não tenho nenhum interesse de que ele seja reimpresso. Talvez quando eu for morar na Dobra do Tempo e que fizerem a minha obra reunida, provavelmente ele entrará.
E Cidinha, usando também como gancho essa última resposta, assim, queria que você contasse pra gente o que é ser um bom escritor para você, levando em consideração que eu acho que a gente tem discutido isso aqui no podcast, muito uma ideia de que às vezes ser escritor é quase já nascer com um certo talento, ou ser quase tocado por uma divindade, quando a gente também sabe quanto que exige de trabalho, de doação, de tempo. Sim, Tainá, eu acho que existe uma romantização com a qual nós, escritoras e escritores, colaboramos. Tem pessoas que se sentem muito confortáveis na Torre de Marfim. Ao olhar o mundo da Torre de Marfim, isso dá a elas uma sensação de poder, de singularidade em relação às outras pessoas, né? Esse lugar meio sacralizado. Eu venho aprendendo que a gente se faz escritora e escritor a partir daquilo que a gente tem como matéria-prima para se fazer. Por óbvio que eu não partilho dessas ideias de que você tem que nascer no berço de livros, que você tenha que ter herança dos seus avós no formato de biblioteca, etc. A gente se faz a partir do que a gente tem, mas a gente se faz nas condições materiais de existência que o mundo nos proporciona. Eu me lembro do contista que eu gosto muito, que é o Antônio Carlos Viana, né, que já não está mais entre nós, que falava da sua experiência do pai sapateiro e que o que ele tinha para ler no sertão onde ele vivia eram os jornais que embalavam os sapatos que o pai dele consertava. E é isso, a gente se faz a partir do que a gente tem. Às vezes são livros de bibliotecas escolares, como foi no meu caso, livros de bibliotecas públicas, como foi no meu caso também, e outras pessoas que não têm nem bibliotecas escolares, nem bibliotecas públicas, constituem para si e para as suas pessoas próximas bibliotecas comunitárias. E é isso, é a partir do que a gente tem, do que a vida nos oferece e das transformações que a gente faz com essas coisas que nos são oferecidas, que a gente vai se constituindo. A minha constituição como escritora passa muito pela música. Eu ouvi muita música, eu ouvi muito rádio, né? Eu sou de uma geração que ouviu muito rádio e essa música, principalmente a música brasileira, me formou. A poética de Milton Nascimento, Gilberto Gil e Paulinho da Viola, essa é a minha tríade, os três cavaleiros do Apocalipse, para mim. A poética desses três senhores quase octogenários, a poética desses três homens negros me formou, me modelou, me deu ferramentas para escrever, para interpretar o mundo. E tudo isso é lícito, é válido. Outras pessoas se formaram lendo os clássicos. Quem não teve acesso aos clássicos na infância, na adolescência, nesse período etário de formação, às vezes constitui programas de leitura que você vai ler depois de adulta, né? E segue baile. Milton Nascimento é minha religião, Cidinha. Mas um pouco pegando o gancho no que você falou, você quando trabalha com outras pessoas e dá cursos de escrita, você parte dessa perspectiva também de tentar, enfim, de levar em conta de que todo mundo pode escrever e, enfim, estimulando que as pessoas também partam das suas histórias e percepções. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, eu consigo falar melhor, Ana, assim, sobre a forma como eu tenho estruturado meus cursos e oficinas, né, de escrita criativa. Eu percebo que tem no mercado dois extremos. Um que é estruturado pelos colegas que são mais estruturados também, que já têm um nome no mercado, que são consagrados, inclusive, que são os tais cursos e oficinas de formação de escritores. Na outra ponta,
você tem os cursos e oficinas que são dirigidos a quaisquer pessoas, entre aspas, mas essas quaisquer pessoas entendidas principalmente como sujeitos que pertencem a grupos não hegemônicos. E aí tem esse pressuposto que todo mundo pode escrever, e é um todo mundo assim, você não poderia tanto, mas a gente está te chamando, vem para cá, você tem potencial, você consegue escrever também, consegue escrever que denota que essa pessoa está superando uma dificuldade atávica. Eu não me sinto preparada para estar na ponta de lá, que é aquela dos super escritores que estão formando outros escritores, e não gosto da ponta de cá. Na real, ela subestima as pessoas. Tem essa coisa de, vem para cá, você tem dificuldade, mas eu vou conseguir, você vai superar, vou conseguir fazer. Vou te mostrar um caminho, né? Como se Isso. E aí o que eu procuro fazer é o seguinte, nos cursos e oficinas que eu ofereço. Eu trabalho com pessoas que gostam de escrever e que querem escrever. E a partir disso, eu compartilho as minhas técnicas de escrita. Para mim, a escrita literária precisa ter técnica, passa pela técnica. E insisto com as pessoas, inicialmente, antes da técnica, inclusive, insisto na mediação que o texto literário exige. Eu trabalho com crônica, tenho trabalhado essencialmente com crônicas. A crônica, uma das definições que as pessoas costumam dar nos cursos e oficinas para crônicas é que a crônica é um relato. E aí eu até montei uma aula muito detalhada sobre isso. A crônica, no meu entendimento, não é um relato. Um relato, se bem explorado, poderá originar uma crônica interessante. Mas a crônica não é um relato. Então, é esse tipo de coisa que eu trabalho nas oficinas e cursos de escrita criativa que eu tenho desenvolvido. Trabalho muito com o texto das pessoas, né? A gente lê conjuntamente os textos. Os cursos têm sido curtos, então, porque você tem que fazer também uma adaptação ao mercado, que as pessoas podem pagar, ao seu tempo. O meu tempo é caro para eu ficar lendo texto por texto. Eu já fiz esse tipo de experiência e é inviável. Teve um ano que eu dei o módulo de crônicas no curso de formação de escritores da Casa das Rosas. E eu fazia isso, de ler texto por texto, antes de fazer a discussão no grupo, né? E eu contei as horas que eu levei para ler e comentar os textos individualmente. Foi mais do que o dobro do tempo de horas aula. E aí não tem remuneração por isso. Então não é possível. Aí eu desenvolvi essa metodologia. Eu tenho uma escuta muito boa, que funciona bem. Então a gente lê os textos em sala, no momento da aula, e trabalha a partir disso. É uma metodologia que tem funcionado bastante, as pessoas ficam muito contentes, aprendem umas com os textos das outras, e é dessa forma que eu tenho trabalhado. Reiterando, eu não trabalho nessa linha que me parece uma coisa, tem a ver, né, com essa linha teórica aí, de escrita de si, mas também tem muito a ver com um formato de autoajuda que é pensado sempre para sujeitos não hegemônicos. E eu não gosto desse modelo, então eu não faço essa linha, vem para cá, todo mundo pode escrever, né? Eu trabalho mais com o gosto da pessoa pela escrita e pela prática de escrita que ela já tem. Eu não faço a linha motivacional, sabe? Não faço essa linha. E também não estou na ponta mais sofisticada lá dos colegas, das colegas que formam escritores. Não é essa também a minha perspectiva, nem acho que eu tenha competências
Queria te escutar um pouco sobre esse momento de pandemia. A gente realmente percebeu essa quantidade maior de cursos, uma certa facilidade também maior por ser tudo virtual. Então, você percebeu que as pessoas estão procurando mais cursos de escrita criativa nesses últimos meses? E qual é o público que chega para você? Quem são essas pessoas que fazem o curso com você? Uma coisa que eu acho importante dizer, Tainá e Ana, é assim, eu tenho uma experiência de 30 anos como professora. E nos últimos 10 anos eu tenho trabalhado com turmas do entorno da literatura. A experiência de sala de aula são 3 décadas. E na educação, a sala de aula na educação informal, principalmente, sempre trabalhando com grupos, não na escola formal. A minha experiência na escola formal é muito pequena. Trabalhei muito tempo também com formação de professores em relações raciais e de gênero. Por que eu acho importante dizer isso? Porque eu vejo algumas coisas também um pouco como acontece com os professores universitários. Como a gente não tem no Brasil uma estrutura na universidade que as pessoas possam se dedicar, né, aquelas que têm mais propensão e formação para a pesquisa, possam se dedicar à pesquisa, como a gente tem em outros países, que as pessoas ficam 3, 4 anos trabalhando só entre aspas, né, com a pesquisa, e depois elas dão aula um período e voltam para a pesquisa. A gente não tem isso no Brasil, de um modo geral. Então você vê muita gente que se forma, termina um doutorado, faz concurso para ser professor, as pessoas não têm talento nenhum para dar aula, zero. Mas elas têm que dar aula, porque elas fizeram concurso para professoras. E ao longo do tempo, elas aprendem alguma coisa ali. Eu tenho muitos amigos, muitas amigas nessa situação. E eu vejo um pouco que isso tem acontecido um pouco também com esses cursos na web, né? E eu acho que a coisa da pandemia forçou um pouco a barra por conta da necessidade de produzir alternativas de trabalho. Então, acho que isso tem acontecido com a arte. A pandemia, ela exigiu que a gente produzisse alternativas de trabalho, de remuneração, e aí a gente tem de tudo. Eu tenho concentrado a minha divulgação nas redes sociais e tem sido uma divulgação sem anúncios pagos. Tem tido turmas cheias, dá muito trabalho mesmo. Eu gasto um tempo quase incomensurável na divulgação, na montagem de estratégia de divulgação, na efetivação dessa estratégia, e tenho no horizonte próximo uma meta de diminuir o tempo que eu gasto com esse trabalho de divulgação, de captação, né, de pessoas interessadas em fazer os cursos e oficinas que eu ofereço, que não tem sido apenas oficinas de escrita criativa. Eu tenho trabalhado com 3 cursos e esse de escrita criativa é um deles. Tem um outro que se chama Autoria Negra na literatura contemporânea, na literatura brasileira contemporânea, e eu tenho trabalhado exclusivamente com autoras, com mulheres, e tem um outro curso que se chama Vozes Independentes no Mercado Editorial. Outro dia eu vi, inclusive, aí uma publicação importante. Eu vi esse meu título lá e falei, o título do meu curso virou título de uma sessão, numa publicação de mercado literário aí. A ideia é trabalhar o mercado editorial a partir da inserção de autoras e autores como eu, não hegemônicos que somos, que publicamos por editoras pequenas e médias, que nos autopublicamos. Esse não é um curso também que eu ofereça dizendo para as pessoas, venha, faça o seu livro, publique. Não é um curso assim. Eu pergunto para as pessoas, você quer publicar por quê? Onde você quer que esse livro chegue? Você quer que esse livro chegue a algum lugar?
que você espera desse livro? Várias pessoas, inclusive, desistem de publicar, porque chegam muito cheias de ilusões. E eu digo para as pessoas, olha, se você vai se autopublicar, você não tem como deixar de trabalhar com uma calculadora. Você tem que trabalhar com a calculadora o tempo inteiro. Você tem 1.000 pessoas para comprar seu livro, você vai fazer um lançamento, quem vai no lançamento além da sua família, dos seus amigos próximos? Depois do lançamento, você ainda tem mais gente que possa comprar seus livros? Não tem. Então, por que você vai fazer 500? Por que você vai fazer 300? Por que você vai fazer 200? Dá 100, fica mais satisfeito, vende tudo. Fica com uma cotinha para você distribuir para bibliotecas, para professores, para formadores de opinião que você queira que tenha no seu livro. Então, esse tipo de coisa que a gente conversa, que supera essa ideia romântica de eu tenho um sonho de escrever um livro, de publicar um livro. Às vezes o sonho vira o pesadelo de você publicar um livro e publica 1.000 exemplares e fica durante 10 anos, 12 anos com 60%, 70% das caixas fechadas, os livros amarelando, quando não mofando. Então eu tenho tido essa experiência. Esses cursos e oficinas foram fomentados com a pandemia como uma estratégia de sobrevivência econômica. Maravilhoso, Cidinha. Inclusive, eu escutei um tempinho atrás um podcast, uma entrevista que você deu para Maite Freitas, do Oralituras, com a Carmen Faustino, e achei tão maravilhoso, porque você deu uma aula de mercado editorial ali. Então, foi muito bacana te escutar. Você sabe, conhece por dentro, né, como funciona o mercado editorial, com toda essa experiência que você passou. Inclusive, aproveitando esse gancho, queria muito que você trouxesse para a gente essa sua experiência dentro do mercado editorial, porque a gente sabe o quanto que é difícil a publicação das mulheres, o quanto que isso é desigual, principalmente de mulheres negras não brancas, né? A gente sabe o quanto que o racismo atravessa tudo, inclusive o mercado editorial brasileiro. Como que você tem trabalhado isso na sua carreira e o que você diz, o que você conta para os escritores iniciantes que estão começando essa jornada agora? 2 coisas me orientam. Eu tenho um projeto literário e tenho um projeto de carreira, desde o início. O projeto literário, ele foi se definindo, eu fui entendendo qual era a minha questão, quais eram as minhas temáticas principais, o que eu queria escrever, o que eu queria com a ficção. E a partir disso, desde o começo, eu tinha uma ideia de projeto de carreira também. E aí eu fui vendo como é que eu viabilizaria pela carreira esse meu projeto literário, tendo esse entendimento de ser uma escritora independente que publicava por editoras pequenas e médias, não por filiação ideológica. Eram essas as condições que eu tinha. Depois de 15 anos eu estou chegando a editoras grandes, né? Tem 2 publicações para sair esse ano pela Autêntica, que é uma das editoras de capital nacional maiores do país hoje, e pela Palas, que até então era a maior editora pela qual eu publiquei. Tem lá 2 livros e projetos outros. Eu costumo ter uma relação muito boa, muito profícua com as minhas editoras, principalmente as editoras de mulheres. São várias as editoras de mulheres pelas quais eu publico. Eu sempre tive 2 vetores assim, que me orientavam. Um, de buscar as editoras que me interessavam, que me interessam, e outro, de ser procurada. Isso tem acontecido agora, mas recentemente, depois de uma certa trajetória. Eu gosto muito de construir essa ideia de uma trajetória editorial. Eu contabilizo quantos livros eu tenho em circulação. Atualmente são 227.200 exemplares. Até a semana passada eram 226.000. E aí a Cristina da Palas me informou
que a segunda edição dos Sobreviventes, que é um livro de 2016, que está saindo, eu tinha contabilizado 2.000 exemplares, que era o que ela tinha me dito, mas ela falou, olha, Cidinha, a gente resolveu fazer 3.000, viu? E eu acho muito importante dizer isso, dizer esses números, porque a gente tem, numa medida muito pequena, né, a gente conhece a trajetória editorial dos nossos grandes escritoras. A gente conhece muito pouco da estratégia de publicação, por exemplo, da dona Ruth Guimarães, que teve mais de 40 livros publicados em vida, né? Como que ela fez isso? Uma escritora negra. A gente não sabe das estratégias de publicação do Lima Barreto, do Machado de Assis, do João do Rio. Agora saiu uma biografia da Antonieta de Barros, uma professora, diretora de escola, escritora, cronista de Santa Catarina, da primeira metade do século XX. Saiu essa biografia agora, escrita pela Jeruse Romão. Eu já comprei o livro, não consegui ler ainda. Quero ver se tem alguma coisa ali sobre a trajetória editorial dela. Carolina Maria de Jesus, que tem uma trajetória internacional, por exemplo, do Quarto de Despejo, que merece ser melhor conhecida pela gente. Então, isso é algo que me interessa muito, deixar para as gerações futuras a documentação dessa minha trajetória editorial, que eu considero muito significativa, substantiva. E nesse tempo em que as pessoas usam tanto o verbo inspirar, pode ser que sirva de inspiração para alguém, para além das historinhas de superação que se espera que a gente conte. A minha história é uma história vitoriosa que eu ofereço para as pessoas como se oferecesse algo em bandejas de ouro e prata. Sabemos dos maus tratos que estão a dar à dona Rani, diz o tio da Mauá. Gostaríamos de declarar que as macuas e as macondes não são gado para serem maltratadas. Viemos avisar que não devem tocar num centímetro da pele das meninas. Não queremos ouvir falar desses vossos rituais de cortar cabelo e fazer vacinas. Vocês são do norte e tratam das vossas coisas nas vossas casas, e nós, do sul, temos as nossas tradições, responde o irmão do Tony. Não nos venham aqui dar ordens, porque vocês, macuas, não são homens. Na vossa terra, as mulheres é que mandam. Onde já se viu um homem casar e viver na família da mulher? Onde já se viu um homem trabalhar a vida inteira para abandonar o produto do suor nas mãos dela, quando morre ou quando há separação? As mulheres são flores, devem ser bem tratadas. As mulheres são fracas, devem ser protegidas. Quem melhor que a família da mãe para dar carinho e proteção? Quando morre o marido, a casa fica com ela e com os filhos, afinal, foi construída para eles. Vocês, do norte, são escravos delas. Trabalham a vida inteira só para elas. Até os filhos têm o apelido da mãe. Que tipo de homem vocês são? E vocês, do sul, são brutos. Tratam as mulheres como bichos. Alguém neste mundo sabe quem é o verdadeiro pai dos filhos da mulher? O senhor, que tanto nos insulta, tem a certeza de que os filhos que diz serem seus o são de certeza? Na nossa terra, os filhos têm o apelido da mãe, sim. Pai é dúvida, mãe é certeza. Um galo não choca ovos, nunca. É bom dar a César o que é de César. Braços navegam no ar como peixes no mar. A discussão aquece e afasta toda a classe. Todos os traços de orgulho se pagam e a vileza se aflora. Esquece-se a morte
esquece-se o luto, param as rezas, os choros e as cantilenas. Um livro da Paulina Chiziane, Miquete, uma história de poligamia, que é o romance dela mais conhecido, né? Essa escritora moçambicana tão importante. Quando eu li o Miquete, eu disse assim para mim mesma: quando eu crescer, eu quero escrever desse jeito. Thay, puxando o gancho da abertura do episódio, eu fiquei muito impressionada com o conhecimento que a Cidinha tem do mercado editorial. Eu acho que poucos escritores têm tanta clareza sobre questões que são tão fundamentais do processo de publicação de livros, né? Concordo. E é tão importante entender como a coisa funciona, né? Tanto para quem quer publicar, como também para quem já publicou. E é uma forma de cuidar de perto da própria carreira. Olha só, então acho que é um ótimo momento para a gente falar um pouco sobre o seu curso, o Aventura de Ser Escritor no Brasil. Conta um pouquinho mais? Bom, a ideia, como o próprio nome diz, é apresentar essa aventura que é publicar um livro no Brasil, né, gente? E tornar esse processo menos solitário. Eu percebi que as dúvidas e as perguntas dos escritores e das escritoras são muito parecidas. E pensando nisso, eu resolvi criar esse curso, que é dividido em 4 encontros, onde eu posso contar mais como que funciona o mercado editorial, falar das etapas de produção do livro e também apresentar as possibilidades para quem quer publicar. E quando abre a próxima turma? Daqui a pouquinho, dia 4 de outubro. As inscrições estão abertas e todas as informações estão disponíveis no nosso site www.editoraclaraboia.com.br e também no perfil do Instagram da Claraboia. Maravilha! Escritoras e escritores, não percam esse curso. Você conhece a Editora Claraboia? Criada em 2019 em São Paulo pela jornalista e editora Tainã Bispo, a Claraboia é uma editora independente que acredita no poder de transformação e de resistência das palavras e dos livros. Quer saber mais sobre nossos livros, cursos, serviços, clube de leitura e muito mais? Então acesse o site www.editoraclaraboia.com.br e siga nosso perfil no Instagram, @Editora Claraboia. E vamos para mais Cidinha da Silva? Achei muito forte essa frase que você disse também numa das entrevistas que eu li, que você diz assim: sou escritora, quero discutir meu trabalho, meus 15 livros autorais lançados em 13 anos de atividade literária, que também é uma quantidade muito significativa, acho que de quanto que você fica esperando, você vai lá e produz e faz acontecer, né? Pensando nessa carreira literária que você planejou e que você tem construído aí nos últimos anos, você é uma ativista e você tem um posicionamento político que, enfim, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira literária, do seu posicionamento político e quanto que esse posicionamento impacta na sua carreira, quanto que isso se atravessa na sua profissão como escritora. Eu tenho posicionamento político sobre as coisas, sobre o mundo, e isso não significa ser ativista. Eu considero que eu fui ativista nesse período que eu mencionei para vocês lá no começo, que eu estive em Guimarães da Mulher Negra, que ajudei a construir, a consolidar a organização nos seus primeiros 15 anos de existência. Nesse período, e um pouquinho depois, eu me compreendo como ativista política. Inclusive, meus 2 primeiros livros, o Cada Tridente em Seu Lugar e Você Me Deixe Viu, Eu Vou Bater Meu Tambor, são livros nos quais eu me definia como artivista. Alguém, né, que utilizava, bem naquela perspectiva lá do Basquiat, né, alguém que utilizava a arte para fazer política. E no meu terceiro livro, que é Os 9 Tempos da África, que é uma novela, ali eu fui entendendo que o artivismo não respondia mais às questões que a produção literária me fazia. O fato de ser uma mulher negra politicamente posicionada para a leitura, ou face à leitura global, acaba me jogando no ativismo, porque parece que as pessoas não entendem as coisas separadamente. E aí há também uma expectativa de que uma certa produção literária seja feita
E é mais uma forma do racismo definir espaços nos quais a gente pode circular, e mais do que isso, a forma pela qual nós deveríamos circular. Eu, desde muito cedo, desde criança, me insurjo contra isso. Eu sou dona do meu nariz, eu tenho as rédeas da minha vida nas minhas mãos e defino para onde vou, quando vou, como vou, lastreada pelo conhecimento dos lugares de onde eu venho. Isso me faz saber quem eu sou e me faz definir a partir dessas bases para onde eu vou e como eu vou. E isso não está sob negociação, não tem negociação. E essa coisa de colocar tarjetas, de adjetivar o que a gente é, de circunscrever os lugares pelos quais nós podemos transitar, são estratégias que o racismo estrutural tem utilizado para nos apequenar e para impedir que a gente seja plenamente humana. Eu tenho um texto que esteve no vestibular Escola de Arte Dramática da USP, foi em 2019, se chama Um Tigre Não Anuncia Sua Tigritude, ele ataca. E essa não é uma expressão minha, né? É uma expressão do Odson Inca, escritor, dramaturgo nigeriano. Ali eu desenvolvo uma ideia que é a do frango com tudo dentro, que é uma seção que eu tenho verificado já em alguns anos, né, nos últimos 5 anos, digamos assim, em várias livrarias de diferentes portes, né? Porte médio, porte grande. São sessões onde se localizam ou são postos os livros escritos por mulheres negras. E ali você tem de tudo. Você tem autoajuda, tem histórias de superação, muita coisa de depoimentos pessoais, sempre nessa linha da superação, que isso vende, né? Vende no esporte, vende na literatura, a gente quer ver, né, a desgraça da outra pessoa, enfim. Aplaca muita consciência também, né, porque deixa para o indivíduo, né, resolver tudo. E com o racismo especificamente tem aquele negócio, se ela conseguiu, você poderia conseguir também se você se esforçasse, tem isso também. Então, essa sessão Frango com Tudo Dentro, ela tem nos abrigado. Lógico que você tem iniciativas novas, como a Gato Sem Rabo, né? A livraria Gato Sem Rabo, aqui em São Paulo, que está fazendo esse trabalho tão interessante, necessário, né? De promoção da literatura das mulheres. Então, você tem essas iniciativas, mas ainda tem o que predomina é esse que eu estou chamando de frango com tudo dentro. O grande desafio é enxergar e categorizar o nosso trabalho nos gêneros literários. Quais são as romancistas negras? Quais são as contistas? Quais são as cronistas? Quais são as poetas? Quais são as dramaturgas? A gente vive um tempo, imagina, você tem 3 grandes dramaturgas que me vêm à cabeça de pronto. Lumasa, Grace Passot e Johnny Carlos. 3 mulheres negras vibrantes que estão produzindo dramaturgia, aí, que têm publicado a sua dramaturgia. Então, a gente pode ler o texto. Essas dramaturgas têm se ocupado de publicar a sua produção dramatúrgica. De 2010 para cá, tem um número fantástico assim, de poetas que têm surgido ou que têm se consolidado. A Lívia Natália, da Bahia, Maré de Matos, que é mineira, Fernanda Bastos, que é do Rio Grande do Sul, Zaine de Lima, São Paulo, e tantas outras.
As romancistas, tem aí a volta da Marilene Felinto, e escritoras muito diferentes, Marilene Felinto, Ana Maria Gonçalves, Ana Paula Maia, Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, para citar 5, elas são autoras muito diferentes. Talvez Eliana tenha algumas similitudes com Conceição, mas as outras, elas são muito diferentes entre si, e a gente precisa ler e discutir essas obras tão diferentes, ao invés de criar um certo bloco monolítico, autora negra, escritora negra. Ser negra nos define, o racismo nos atravessa e a gente cria. O que é que a gente está criando? Qual é o trabalho que a gente tem escrito? O que é que a gente está colocando no mundo? Qual é a nossa expressão em diálogo com o mundo? Quais são os nossos trânsitos? Quais são os mundos, os universos que a gente constrói? Acho que o grande desafio hoje é esse, entender as diferentes expressões das autoras negras. Se você pega autoras africanas, como Paulina Chiziane, de Moçambique, Leonora Mianô, de Camarões, outras que têm uma ascendência africana muito forte, como a Leslie Nimeka Arimah, que é britânica, com ascendência nigeriana, ou a Minedi Okorafor, que é estadunidense, com ascendência nigeriana. E a gente tem tido a graça, né, de ter os livros dessas mulheres disponíveis para a gente aqui em português. Você vê que são autoras muito diferentes. A Buchi Emecheta e a Chimamanda Adichie, 2 escritoras nigerianas, Igbo, do mesmo grupo étnico, de classes sociais absolutamente distintas, uma rica, a Chimamanda, outra pobre, a Buchi, e com literaturas muito distintas, e que a gente precisa ler nessa chave da distinção, da singularidade, da produção de cada uma a partir dos seus vários pertencimentos. Esse me parece ser o desafio. Coisas que eu estou falando aqui, muito rapidamente, de improviso, não estou nem consultando as minhas anotações. Então, se a gente estudar, se a gente se detiver, é muita coisa, é muito material que você tem para ler, para estudar, para fazer circular, ao invés de ficar nessa coisinha fechadinha, monolítica, né? De a escritora negra, a escritora africana. A gente é muita coisa, a gente é muito diverso e precisamos ser lidas nessa diversidade, por mais que essa palavra esteja desgastada. Cidinha, queria muito que você trouxesse para a gente, então, quais foram os autores que te formaram como escritora. Quais são esses escritores importantes para você? Falar de formação é sempre uma coisa difícil, né? Porque às vezes também a gente tem doses grandes, né? De pretensão. Imagina alguém que fala assim: eu fui formado por Guimarães Rosa. Se o Guimarães estivesse vivo e lesse alguma coisa que a pessoa escreveu, eu dizer, esse cara não me leu, não leu direito. Então, eu consigo falar, por exemplo, de quem despertou o meu interesse por escrever. Lá na infância, quando eu li os cronistas mineiros, e foram 3, Drummond, Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos, ao ler esses escritores, eu quis também contar as minhas próprias histórias. Eu quis criar as minhas próprias histórias. Li numa coleção antiga, que tinha nas escolas, nas salas de leitura, nas bibliotecas escolares todas, que era uma coleção da Ática chamada Para Gostar de Ler. Foi ali que eu li esses escritores e depois eu fui procurar a obra deles. E um livro dessa época é o Fala Amendoeira, do Drummond.
É um dos livros do Drummond que eu mais gosto. E tem muitos dos elementos da crônica que me seduziram e me instigaram. A ironia, o humor, a crítica mordaz. Drummond é um crítico, um cronista mordaz, ferino. Escrever isso deve ser legal, eu quero escrever. A gente termina por aqui. Queria agradecer imensamente seu tempo, sua generosidade. Foi uma conversa super incrível pra gente. Muito obrigada, Cidinha. Foi muito legal mesmo. Obrigada. Massa, meninas. Eu adorei as perguntas. Achei o roteiro super bem elaborado. Isso é uma coisa que me dá prazer, me dá alegria fazer. Bom, pessoal, com essa entrevista super impactante da Cidinha da Silva, encerramos o 4º episódio do ClaraCast. Esperamos que vocês tenham gostado tanto quanto nós gostamos de conversar com ela. E além de agradecer a participação da Cidinha, agradecemos o trabalho incrível da Alessa, nossa carnavalesca favorita, vocalista do bloco Ritalina e ainda diretora de som, editora e criadora da trilha sonora do ClaraCast, uma artista que todo mundo precisa conhecer. Agradecemos também a parceria de vocês, ouvintes, e pedimos que dividam com os amigos que possam gostar, que escrevem livros e que vão engajar esse podcast feito com tanto carinho. Isso mesmo. E quem quiser comentar, sugerir temas ou autores para as próximas temporadas e afins, é só falar com a gente pelas redes sociais. É isso aí, pessoal. Sigam a Claraboia no Instagram e assinem o Correio da Clara, uma newsletter mensal cheia de coisas bacanas. E no próximo episódio teremos Socorro a Cioli. Não percam! Até a próxima! Até! E acho que a escrita é selvagem no seguinte sentido. Então vou ler um trechinho. Cidade mais páginas. O poema dela, o Como eu arte poético. aguentaria me sentar para que eu já escrever? li 3 vezes. A obra completa eu devo matá-lo novamente. Quantas páginas adiante ainda não sei. Um capítulo chamado A Escrever um Poesia. poema é como apanhar um peixe. Ele se torna escritor. A poesia. Eu vou ler aqui.